Oi, hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a compreensão da fé e da prática das igrejas evangélicas: a história do batismo nas igrejas evangélicas. Vou apresentar para vocês uma visão histórica, mostrando como o batismo nas igrejas evangélicas se desenvolveu ao longo do tempo e como ele se diferenciou das tradições católicas e outras manifestações do cristianismo. O batismo é um dos sacramentos ou ordenanças mais fundamentais em todas as tradições cristãs. Ele simboliza a entrada do crente na comunidade de fé, a purificação dos pecados, uma nova vida em Cristo e o compromisso com Deus. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar ou emergir. Desde o início do cristianismo, o ato de batizar tem um papel central. Nas igrejas católicas, por exemplo, o batismo é administrado geralmente em crianças logo após o nascimento ou ainda na infância, como um meio de remover o pecado original e incorporar a criança à igreja. O modo de batizar mais utilizado é o aspersão ou a efusão, ou seja, derramar água sobre a cabeça da pessoa. Isso é uma tradição antiga dentro do catolicismo. No entanto, nas igrejas evangélicas, especialmente aquelas que nasceram das reformas protestantes, o batismo ganha características específicas, processadas ao longo da reforma protestante do século XVI e ampliadas durante os movimentos posteriores, como o batismo dos crentes e o pentecostalismo. Historicamente, o batismo nas igrejas evangélicas tem suas raízes na reforma do século XVI, iniciada por figuras como Martinho Lutero e João Calvino. Os reformadores repudiaram algumas práticas da Igreja Católica Romana, incluindo a ideia do batismo infantil como um meio automático de salvação. Eles também passaram a enfatizar a importância do batismo como uma expressão de fé pessoal do indivíduo. Assim, os reformadores defendiam o batismo como um símbolo externo da fé interna. Portanto, o batismo deveria ser recebido por aqueles que já fizeram uma profissão consciente de fé em Jesus Cristo. Isso gerou uma diferença significativa em relação à Igreja Católica, onde o batismo era mais ligado a uma prática sacramental que, entre outras coisas, buscava a remissão do pecado original. Nas igrejas reformadas, como as presbiterianas e as luteranas, o batismo infantil ainda é praticado, mas com uma compreensão diferente. No contexto das igrejas evangélicas, especialmente com o surgimento dos movimentos dos batistas do século XVII na Inglaterra, surgiu um novo entendimento do batismo. O batismo apenas de crente, ou seja, realizado somente em pessoas que já têm idade para crer conscientemente em Jesus Cristo e expressar essa fé. Ou seja, rejeita o batismo infantil por não entenderem que crianças tenham capacidades para tal profissão de fé. Os batistas, portanto, defendem o batismo por imersão completa na água, como a forma mais fiel ao modelo bíblico e ao significado original da palavra baptizo. Para eles, o batismo simboliza a morte para o pecado e o novo nascimento em Cristo. Sendo mais do que um ritual, é um testemunho público da fé que já existe no coração da pessoa. Além dos batistas, outras igrejas evangélicas, como as pentecostais, que surgiram no início do século XX, também passaram a enfatizar o batismo nas águas como um momento crucial na vida do cristão.
As igrejas pentecostais normalmente praticam o batismo por imersão em pessoas que já professaram sua fé, reforçando o papel do batismo como um ato público de obediência e mudança de vida. Outra diferença importante em relação à Igreja Católica é que as igrejas evangélicas não consideram o batismo um sacramento que confere graça automaticamente, mas sim um símbolo da graça já recebida pela fé. Para os evangélicos, não é o ato em si que salva, mas a fé em Jesus Cristo. O batismo é uma ordenança de Jesus, um mandamento para ser obedecido, mas não é causa da salvação, diferentemente de algumas interpretações católicas. Voltando um pouco, temos também outras tradições, historicamente, que influenciaram o pensamento evangélico sobre o batismo, como os anabatistas, durante a Reforma, que foram perseguidos por defenderem o batismo somente de crentes e o rebatismo daqueles que tinham sido batizados na infância. Isso causou uma mudança importante na prática de várias igrejas evangélicas, especialmente naquelas que nasceram dessas correntes mais radicais. No Brasil, com a chegada do protestantismo, principalmente no século XIX, as igrejas evangélicas trouxeram esse entendimento do batismo como uma profissão de fé pessoal seguida de imersão. As igrejas batistas foram pioneiras nesse aspecto, seguida pelas pentecostais e outras denominações que aplicam o batismo somente em pessoas que fazem uma confissão consciente. Outro ponto importante sobre o batismo evangélico é a sua relação com a membresia da igreja. Em muitas denominações evangélicas, o batismo é um requisito para a membresia plena e para a participação em funções da comunidade, pois ele simboliza o compromisso público com a fé e a igreja local. Nas igrejas evangélicas, normalmente, existe também o chamado batismo no Espírito Santo, que, embora esteja relacionado a um aspecto espiritual diferente, às vezes é confundido com o batismo nas águas. O batismo nas águas é uma ordenança visível e externa, enquanto o batismo no Espírito Santo se refere à experiência espiritual interna com o poder de Deus, segundo a teologia pentecostal e carismática. Resumindo, podemos dizer que a história do batismo nas igrejas evangélicas é marcada por uma busca de retorno às práticas bíblicas, com ênfase na fé pessoal do batizando. O batismo por imersão é o batismo como testemunho público da vida transformada em Cristo. Essa prática se diferencia da tradição católica, que coloca o batismo infantil e o batismo como sacramento necessário para a salvação, funcionando também como iniciação cristã automática. Portanto, entender a história do batismo nas igrejas evangélicas nos ajuda a compreender melhor a identidade e a teologia dessas comunidades cristãs. O batismo é muito mais do que um rito. É a expressão visível da transformação espiritual, da decisão pessoal e do compromisso com Deus que caracteriza a fé evangélica. Espero que este vídeo tenha ajudado você a conhecer um pouco mais sobre a história do batismo nas igrejas evangélicas, suas origens, seus significados e suas diferenças em relação às outras tradições cristãs. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.